Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Terceiro episódio da série Desconstruindo o YouTubenomics, aquele movimento, aquela coisa meio aberrante que nós encontramos na internet brasileira, aliás, criação do Brasil, em que cidadãos resolvem começar a espalhar ideias um pouco exóticas sobre economia, dizendo absurdos aí que nós estamos criticando e desmontando nessa série, para que você que acompanha nossos debates, que são sérios e fundamentados, possa se equipar também com bons argumentos para evitar cair em esparrelas aí, não só na sua compreensão, mas para evitar que seus amigos também caiam nas esparrelas e você consiga, afinal, ter uma referência na internet de sanidade frente a tanta loucura e absurdo que se coloca por aí. Vamos lá, Paulo. Eu estou lembrando aqui de um tweet do Paul Krugman. Paul Krugman é um grande economista, né, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, levou o prêmio Nobel, Paulo, Paul Krugman? Ganhou Nobel em 2008. Olha aí, Nobel de 2008, justo o ano da grande crise, né? O Paul Krugman tweetou uma coisa muito interessante a respeito da discussão macroeconômica. É muito complicado, eu sei, mas basicamente veja o seguinte: todo o planeta Terra está hoje aceitando o retorno da ideia de que o Estado precisa contribuir com as economias das suas sociedades. O Estado precisa ir lá e dar uma mão quando a economia está na baixa, o Estado precisa coordenar novos paradigmas de investimento. Quando tem crises disruptivas dos paradigmas técnico-econômicos, o Estado, em geral, é quem vai fazer a transição de uma coisa para outra, ajudando empresas, financiando, promovendo o desenvolvimento de tecnologias e, portanto, tudo isso, segundo Paul Krugman, marcou a vitória daquilo que nós conhecemos no debate como keynesianismo, né? Aquele compêndio de ideias lá do John Maynard Keynes, em 1930-40, aquela passagem dos anos ali, em que ele sintetiza o que é a teoria econômica a partir do ponto de vista do planejamento econômico. A economia é para ser planejada. A economia também tem que ter liberdades e ações livres de escolhas de mercado, porém, elas não podem, de maneira nenhuma, ser absolutamente descoordenadas. Então, o Paul Krugman declarou no Twitter outro dia que, olha, acabou o debate. O keynesianismo ganhou. E só não aceita isso hoje quem é charlatão, e ele usa umas outras palavras lá bem agressivas. Colunista do Wall Street Journal. E charlatões, colunistas do Wall Street Journal e mais uns imbecis por aí. Bom, e aí, Paulo, eu queria te chamar a atenção para o seguinte: se até o Paul Krugman está colocando isso fora do Brasil, por que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de debate aqui dentro, né? Assim, onde é que está a nossa dissonância cognitiva que nos faz ter que aguentar meu Deus, assim, como é que pode ainda aqui no Brasil de 2021? A palavra é sua, manda a bala aí. Obrigado, Fausto, é um prazer falar com você, com todo mundo, né? Bom, antes de mais nada, dizer que o que o Keynes queria fazer era turbinar uma economia de mercado, turbinar o sistema capitalista, né? Ele era um financista, foi gestor de fortunas, morreu milionário, fazia gestão de fundos de pensão, né? Então ele era um entusiasta o que ele não gostava era da União Soviética, ele teceu críticas ferrenhas contra o sistema soviético, né? Mas ele era, antes de mais nada, um reformista do sistema capitalista. Ele achava que a ação do Estado turbinaria, faria com que o sistema capitalista funcionasse de maneira mais eficiente, né? Mais justa, mas também mais potente. Então, todas as ideias do Estado investindo, fazendo investimento em infraestrutura, o próprio New Deal, né, que foi o pacote que o Roosevelt fez para tirar os Estados Unidos do buraco da crise de 29, inspirou muito Keynes, né? Aliás, foi mais o Roosevelt que inspirou o Keynes do que vice-versa, porque a teoria geral foi escrita em 1936 e o New Deal é de 32, né? Então, antes de mais nada, é importante dizer que as ideias keynesianas, elas não são contra o mercado, contra a iniciativa privada. Pelo contrário, elas visam reformar o sistema para turbinar o funcionamento de uma economia de mercado e para dar mais força à iniciativa privada, mas sempre com a complementariedade, com a ajuda do Estado, do governo, né? Essa é a ideia, vamos dizer assim, quintessencial do pensamento keynesiano, né? Usar o Estado para turbinar a iniciativa privada, para turbinar as iniciativas de mercado e não acreditar que o mercado sozinho, que o mercado por si só leve a economia ao seu potencial pleno de produção, pleno emprego e assim por diante, né? Bom, o Keynes, obviamente, venceu essa discussão, que foi o que o Krugman tweetou, e é legal ver isso tweetado pelo Krugman, né, que foi Nobel de Economia em 2008, uma das grandes referências do pensamento econômico de hoje,
Mas quem deu a vitória de verdade para o Keynes foi a China, Fausto, porque a China, ela usa políticas keynesianas desde 1990. Aliás, os nossos ANCAPs, eles estão prevendo há quase uma década já o grande colapso da China, a grande queda da China, né? Vocês podem entrar nesses canais do YouTube aí, vocês vão ver que desde que eles surgiram, eles nasceram prevendo o grande colapso da China, né? O problema é que a China não só não colapsou, como ela deu uma banana para todo mundo e hoje é uma economia maior já e talvez até mais importante do que a economia americana e do que a economia europeia. É claro que os policymakers da Europa e dos Estados Unidos não assistem YouTube, muito menos o YouTubenomics brasileiro, né? E eles estão tratando, sim, de tirar o Keynes da gaveta, relembrar o que fizeram no New Deal e mandar bala nas políticas keynesianas para tentar correr atrás do prejuízo chinês, porque a verdade hoje é que a Europa e os Estados Unidos morrem de medo dos chineses, né? Se você olhar o último pacote do Biden, né, o Biden soltou um pacote de 1,9 trilhões de dólares de alívio por conta da crise da pandemia e disse que já está com outro no forno de 3 trilhões de dólares para ajudar o setor privado americano, para turbinar a economia americana. Então, no final do dia, o keynesianismo ele perdeu força com a Thatcher, com o Reagan, ali na virada dos 80, eu acho que principalmente por conta da inflação que adveio dos choques do petróleo, né? Os choques do petróleo mergulharam o mundo num processo inflacionário difícil e o Keynes meio que acabou levando a culpa disso, né? A chamada onda contra a Revolução Liberal ou Friedmaniana veio nessa esteira do processo inflacionário que acelerou por conta dos choques do petróleo. Só que os americanos, os ingleses e os europeus não contavam com a China, porque enquanto eles foram implementando as políticas de liberalização deles, foram fortalecendo Wall Street, tornando a economia deles mais ridículas do ponto de vista tecnológico e produtivo, os chineses e a Ásia foram avançando. Não só a Ásia da China, mas a Ásia de Taiwan, a Ásia da Coreia, a Ásia do Japão. Então, a própria Índia, né? A Índia, que vem crescendo com muita força, com políticas fortemente intervencionistas, industrialistas, né? Se olhar os corredores industriais, os projetos de infraestrutura e de investimento do governo da Índia são fantásticos. Os indianos brigaram com as multinacionais, não deixaram as multinacionais pintarem e bordar lá na Índia. Mas, enfim, o moral da história é que as ideias keynesianas começaram a ganhar força de novo com a crise de 2008, que foi uma pataquada que os Estados Unidos fez com a bolha imobiliária, né, por conta de uma desregulação total do sistema financeiro de crédito imobiliário, que criou uma bolha ridícula e depois botou os Estados Unidos de joelho. Foi o primeiro golpe. O segundo grande golpe foi a ascensão da China e a pandemia, né? A pandemia realmente coroou o pensamento keynesiano e hoje todo mundo, com exceção do Brasil, que é um país perdido no mundo, né? Todo mundo usa políticas keynesianas de maneira desbragada, assim, né? Então, as políticas, vamos dizer assim, a crítica ao pensamento keynesiano, ela existe ainda hoje no YouTubenomics brasileiro, no governo brasileiro, e em alguns centros mais ortodoxos de pensamento econômico, mas que já começam a rever, né? Se você olhar o Olivier Blanchard, o próprio Acemoglu, Daron Acemoglu, o Krugman, essa turma toda já tá passando o recibo de que falou, galera, foi mal, assim, cagando. E aí acho que a gente precisa mandar esses vídeos desses caras admitindo tudo isso para os nossos amigos dos canais concorrentes aqui do YouTubenomics. Aliás, tem um fantástico, que é o do Paul Romer, né, que é um cara brilhante. Paul Romer foi Nobel, né, ganhou o prêmio Nobel, foi um dos economistas mais brilhantes de Chicago, né, um menino de ouro de Chicago, foi orientado pelo Robert Lucas, né, o grande nome de Chicago. E ele, o que ele fez, Fausto? Ele falou, galera, tá tudo errado isso daí, meu. Ele brigou com o Robert Lucas, né, porque ele deu uma reviravolta, começou a escrever textos destruindo a macroeconomia mais ortodoxa, mais liberal, brigou com os grandes figurões, né, do pensamento liberal. Depois dá uma olhada nele, ele é um cara muito interessante, o Paul Romer, né, mas ele é mais um desses que falou, olha, ele tem um texto que ele fala o seguinte, o macroeconomista de 2018, ele sabe menos macroeconomia do que o macroeconomista de 1980. A macroeconomia ortodoxa, ela regrediu 40 anos no tempo. Isso é o texto de um cara, PhD por Chicago, Nobel de Chicago, tido como o garoto de ouro de Chicago. Claro que depois Chicago rejeitou ele brigou com todo mundo, cortou relações com a galera das antigas e foi considerado como um traidor. Mas ele escreve no texto dele, eu, entre trair os amigos e honrar a ciência, diferentemente de muita gente, eu honro a ciência.
Se vocês quiserem me chamar de traidor, podem me chamar. Tá escrito no paper isso, Fausto, para você ver aonde vai essa briga aí, dessa guerra keynesiana, né? Mas, enfim, nada disso passa por Hayek, von Mises, esses caras são irrelevantes, tá? Estamos falando aqui dos ortodoxos liberais que têm relevância, tá? Sim, claro. Bom, vocês tiveram aí uma aula agora com o Paulo. Eu mesmo não conhecia esse caso, assim, foi uma novidade para mim. Mais um argumento aí que fica para a gente sedimentar uma convicção, gente, que já está compartilhada pelo mundo todo. Nós aqui no Brasil é que estamos nessa, sei lá, nesse isolamento cognitivo, intelectual, do debate público, né? Que eu, Paulo, outras pessoas, como André Roncalha e vários outros, estamos tentando, entendeu, romper esse isolamento, para reconectar o Brasil à atualidade do debate mundial sobre economia, que não é essa do YouTubenomics, infelizmente. E acho que a gente vai conseguir. Assim, essa série começou essa semana, esse é o 3º episódio. Nós vamos começar a produzir regularmente críticas ao libertarianismo, ao ANCAP, ao von Mises, ao Hayek, a quem mais vier, para desmontar tudo isso de uma vez por todas, e acreditamos que podemos dar uma contribuição para o debate brasileiro, para que a gente possa voltar a pisar um terreno de sanidade mental, né, dentro do debate brasileiro, que a gente possa trazer um pouco mais de realidade dela, como acontece hoje no todo o mundo, né, em todo o mundo. E a gente possa parar de pagar o preço alto que paga por ignorar certas coisas que são fundamentais. Paulo, queria te agradecer muito, essa série vai ser um sucesso, tenho certeza. Esse ficou sendo o 3º episódio. Obrigado aí, se você quiser fazer uma consideração final rapidamente, te agradeço. Obrigado, Fausto, prazer. Vamos fazer isso daí, porque acho que a gente tem a obrigação de trazer o debate que está sendo feito no mundo aqui para o Brasil e aqui para o YouTube, né? Acho que o legal é que as pessoas estão se interessando por economia no YouTube, no Facebook, no Twitter. Então vamos trazer para eles, vamos mostrar o que está sendo debatido no mundo afora e tal, para tirar dessa bolha ridícula que se construiu no Brasil, né? Boa. Pessoal, obrigado. Se inscrevam, assinem a Revolução Industrial Brasileira e o canal do Paulo para ter mais vídeos como esse. Compartilhem e vamos tomar a internet de assalto. Vamos deixar mais esse negócio maluco vingar e dominar o debate no Brasil, não. Um abraço para vocês.